Então vamos lá, continuando a segunda parte de onde a gente parou. Na primeira parte eu falei um pouquinho com vocês sobre o humanismo, que tem a ver com ideias. Foi um movimento de ideias, de pensadores, de filósofos. E o humanismo ele influenciou o Renascimento. Renascimento foi um movimento de artistas, pintores, escultores, pessoas que trabalhavam com a arte. E aí a gente tem 4 grandes nomes da arte renascentista, que são os nomes das tartarugas ninjas: Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo, para você nunca mais esquecer. Mas o foco agora é falar um pouquinho sobre reforma protestante. Por quê? O humanismo começou a trazer um protagonismo muito grande do ser humano na história e em tudo mais. E isso acabou fazendo com que a igreja começasse a perder um pouquinho de credibilidade, de apoio, enfim. Mas ela também começou a perder credibilidade e apoio por conta do surgimento de questionamentos sobre a corrupção e os abusos morais da Igreja Católica, em especial a um negócio chamado venda de indulgências. Todas as vezes que a gente falar de reforma protestante, você não pode esquecer isso daqui, ó. O que é a indulgência? É o perdão pelo pecado. Então anota isso aí, indulgência é perdão pelo pecado. E o que a igreja fazia? Vendia o perdão pelo pecado. Mas pode vender, biblicamente falando? Não. Mas as pessoas não tinham outra religião assim para seguir na Europa medieval. Ou você era católico ou você era católico. Então, só que as pessoas elas começaram a perceber que a igreja ela estava se corrompendo, que tinha muito luxo, que os padres assim, as pessoas ligadas à igreja estavam vivendo como se fossem os donos do mundo e que tinham muitos abusos e que as pessoas começaram a vender até o perdão pelo pecado. Então, nossa, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, depois de várias críticas, a gente teve o surgimento de um cara chamado Martinho Lutero. Não é Martin Luther King, acredite se quiser, a gente encontra por aí. Reforma protestante é Martinho Lutero. E ele foi o grande nome da reforma protestante. Por quê? Quando ele viu que a igreja católica estava cometendo abusos, estava se corrompendo, estava vendendo perdão pelo pecado, e tinha uma outra prática muito interessante também, que era vender pedaço da cruz. Então, eles iam lá, enfim, de maneira falsificada, né? Porque, obviamente, pegavam e vendiam lasquinhas ao redor de várias igrejas e falavam que eram lasquinhas da cruz de Jesus. E as pessoas compravam aquilo, acreditando que era a cruz que tinham usado para crucificar Jesus. Então, a igreja estava vendendo muita coisa, estava tendo práticas bem complicadas. E aí, Lutero, o que ele fez? No dia 31 de outubro de 1517, ele foi lá na porta de uma igreja e ele pregou 95 teses. Por que ele fez isso? Porque ele estava com raiva? Não. Porque essa era a forma comum que as pessoas faziam quando elas queriam chamar os outros para discussão e para o debate. O problema é que ninguém queria debater com Lutero. Lutero, no início, ele foi alguém que queria reformar a igreja, por isso reforma. Ele queria reformar a igreja católica. Ele queria que a igreja católica entendesse o que estava acontecendo, porque para ele, o Papa não sabia que as pessoas estavam vendendo o perdão pelos pecados, não sabia que as pessoas estavam se corrompendo. Então ele queria avisar, ele queria reformar, ele queria falar, olha, a igreja está passando por problema, vamos ajudar a igreja a se reerguer. O problema é que as lideranças da igreja católica olharam para Lutero e falaram, meu filho, você está doido de falar isso contra a igreja? Não, senhor. Então Lutero, ele acabou sendo excomungado. O que quer dizer excomungado? Quer dizer que ele foi expulso da igreja. Ele foi perseguido e ele precisou fugir e se exilar lá num castelo. E aí, durante o tempo que ele ficou lá escondido, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Isso foi importante porque a Bíblia, os cultos, enfim, as missas, elas só eram realizadas em latim. Então, as pessoas que quisessem ler a Bíblia, elas tinham que aprender latim. Isso gerava um grande problema, principalmente quando uma grande parte da sociedade da época era analfabeta. Então, Lutero ele traduz a Bíblia e ele diz o seguinte, olha, as pessoas elas têm liberdade para interpretar a Bíblia, elas têm a Bíblia deve ser lida e ela deve ser interpretada de maneira livre por quem estiver lendo. E ele encorajou as pessoas a ler a Bíblia, porque não era todo mundo que lia a Bíblia, não. Não era todo mundo que podia ler a Bíblia, inclusive. Então, ele acaba, depois de ter feito isso, de pregar as 95 teses
de enfrentar a igreja, ele acaba sendo o grande nome da reforma protestante, porque a partir daí as pessoas, a igreja católica, ela sofreu um problema, né? Porque alguns continuaram católicos e outros começaram a seguir Lutero. E as pessoas começaram a seguir Lutero e começaram a seguir as pessoas que vieram depois dele também, foram chamados então de protestantes. E os protestantes, a reforma protestante, ela vai ter 3 correntes diferentes de pensamento. A primeira é o luteranismo, ou seja, as pessoas que seguiam Lutero, que defendiam que a Bíblia deve ser lida por todo mundo e interpretada de maneira livre por quem lê. Existem também pessoas dentro do protestantismo que seguem Calvino, João Calvino, são chamados de calvinistas. O que o Calvino diz que é diferente de Lutero? Ele acredita que Deus já chamou, antes mesmo da pessoa nascer, ele já predestinou pessoas para a salvação. Quer dizer que aqueles que vão ser salvos já estão escolhidos, já foram escolhidos mesmo antes de nascer. Então, essa é a diferença. Lutero acredita que os salvos já foram escolhidos mesmo antes de nascer, Calvino já acredita que os salvos já foram escolhidos, e Lutero acredita que isso deveria ser um pouco diferente. E a terceira corrente aí é a corrente anglicana, o anglicanismo. Como que isso aconteceu? Aconteceu porque um rei da Inglaterra chamado Henrique VIII, ele queria se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, e se casar com a sua amante, Ana Bolena. Ele virou para o Papa e falou assim: Papa, me ajuda a me separar da minha esposa? O Papa, que tinha problemas, porque ele era meio que ele tinha uma ligação aí de parentesco com a esposa dele, falou: não vou te ajudar. Imagina se eu vou te ajudar a separar da sua esposa para casar com a amante? Não vou. E aí Henrique VIII falou: então também não quero saber. Rompeu com a igreja, se casou com a amante, Ana Bolena, e depois se casou mais 4 vezes. Então ele queria mesmo era se casar. Mas o importante é que ele rompe com a igreja. E a partir desse momento, ele rompe com o catolicismo, ele cria uma nova religião anglicana. A igreja da Inglaterra, então, passa a ser a igreja anglicana e a obedecer exclusivamente ao rei e não mais ao papa. Então, aí, de acordo com a reforma, nós temos 3 correntes: os que seguiam Lutero, os que seguiam Calvino e os que viviam na Inglaterra, que deveriam seguir ao rei. Certinho? E o que a igreja católica fez? Ela ficou lá de braço cruzado, vendo um monte de gente virar protestante? Em plena... Não. A igreja católica tinha que fazer alguma coisa. E o que ela fez? Contra-reforma. A contra-reforma foram uma série de decisões que a igreja tomou para tentar novamente arrebanhar, trazer novamente os fiéis, ou então trazer novos fiéis para fazer parte da igreja. E como que ela fez isso? 4 pontos que você precisa lembrar, decorar sobre a contra-reforma. O primeiro, criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus servia para evangelizar as pessoas que fossem ali alcançadas através das grandes navegações, para evangelizar os asiáticos, os americanos e assim por diante. Também teve a criação de um negócio chamado Concílio de Trento. Aqui tem uma representação de o que era o Concílio de Trento. O Concílio de Trento era uma reunião somente com as pessoas que eram os altos líderes da Igreja Católica, e ali eles iriam colocar em debate as coisas que estavam acontecendo. Iriam realmente passar um pente fino para a igreja, pela igreja, pelas práticas da igreja, para ver o que precisava mudar e o que não precisava mudar. E uma das coisas que foi mudada ali, então, foi a venda da indulgência, a venda do perdão pelos pecados. Outra coisa que estava forte ali durante a Contra-Reforma era o Tribunal de Inquisição, que servia para perseguir aqueles que não eram católicos. Então, apesar de a gente ter muitas pessoas que começaram a fazer parte da Reforma Protestante, começaram a se identificar como protestantes, muitos deles foram perseguidos por conta da Inquisição. Mortos, torturados, aquela coisa toda que eu cheguei a falar com vocês. E outra coisa que a gente teve, que foi graças ao Concílio de Trento, é um negócio chamado Index. E o que é o Index? A fotinha dele aqui para vocês. Um índice de livros que eram proibidos de ser lidos por pessoas que fizessem parte da Igreja Católica, justamente para não influenciar as pessoas a acabar tomando decisões erradas ou influenciar com pensamentos e com coisas que poderiam fazer eles deixarem de ser católicos. Certinho? Então, sobre reforma protestante, lembra de Martinho Lutero, lembra da corrupção da Igreja Católica, do fato dele querer não destruir a igreja, mas reformar essa igreja, e aí do fato depois de Martinho Lutero ter sido perseguido.
Lembra das correntes que são da Reforma Protestante, luteranismo, calvinismo e anglicanismo, e lembra que a Igreja Católica não ia ficar parada vendo um monte de fiel sair para outras religiões e criaram então a Contra-Reforma. Deus abençoe vocês, vou deixar em anexo atividades para vocês fazerem. Dê para vocês uma semana abençoada e muito tranquila em nome de Jesus.